Santa Escuta, o podcast da Escola Santa Terezinha. Bem-vindos ao nosso segundo episódio. Eu sou Jaqueline Calassa, professora da EJA, primeira e segunda fase, pedagoga, especialista em psicopedagogia e gestão de pessoas. Hoje vamos continuar a conversa sobre ensino remoto e como isso impactou na nossa rotina. Desde março de 2020, vivemos diversas mudanças nas nossas vidas em razão da pandemia. Tivemos que nos adaptar a tudo isso, principalmente na educação, e entramos no modelo de ensino remoto até então. Na impossibilidade de estarmos juntos na sala de aula, buscamos pensar em novas formas de aprender e ensinar. Temos a certeza de que muitos dos nossos ouvintes sentiram isso na pele e conhecem bem os desafios. Em poucos meses, tivemos que aprender a lidar com uma nova realidade digital, o que demandou que desenvolvêssemos diversas habilidades. A sala de aula virou uma videochamada, o caderno se tornou o celular, o professor virou um produtor de conteúdo digital, ou seja, ele acabou virando um youtuber, um editor, um gravador de podcast, entre tantas outras coisas. Já o aluno viu a sua casa se tornar a sala de aula. Os grupos de WhatsApp, como a única forma de interação com os colegas, e as videochamadas, que antes eram usadas para ver pessoas distantes, se tornaram uma forma de encontrar os professores e aprender os conteúdos. Mas aqui estamos considerando o melhor dos cenários. É notável que a implementação do ensino remoto evidenciou a desigualdade que já era presente durante o ensino presencial em relação à acessibilidade de recursos eletrônicos e digitais. E durante esse processo de transição, os estudantes se viram mais distantes em relação ao acesso a esses meios de comunicação para dar continuidade aos estudos em 2021. E a partir dessa reflexão, algumas questões começaram a ser pertinentes. Será que todos os alunos têm acesso à internet? Será que todos têm celular e computador? Mas aqueles que têm, será que seus aparelhos suportam os diversos aplicativos e mensagens que recebemos? E o tempo entre família, estudo e trabalho? Será que dá para conciliar tudo isso? Para entendermos um pouco mais sobre essa realidade, convidamos duas alunas da Escola Santa Terezinha para conversarem hoje com a gente sobre as suas vivências e como estão lidando com tudo isso. Então, vocês podem se apresentar. Meu nome é Luzinete Pereira da Silva, eu sou da Escola Santa Terezinha e faço o EJA 1. Olá, meu nome é Maria de Lourdes, eu sou da segunda fase do EJA do Santa Terezinha, tenho 62 anos. Muito obrigada por estarem aqui. Agora que já conhecemos as nossas convidadas, eu queria que Dona Luzinete me contasse um pouco como está a sua rotina nesse período de pandemia. A minha rotina nesse momento de pandemia, eu cuido da minha casa, cuido dos meus bichos, que eu tenho os bichos, das minhas plantas, enfim, cuido da casa toda, do meu sobrinho, e procuro me organizar o máximo possível, que é para me poder me sobrar um tempo, porque com essa, assim, é uma modernidade para aquelas pessoas que têm, assim, o hábito, a habilidade de usar a ferramenta digital, mas para mim mesmo, que sou um pouco leiga a respeito, aí fica um pouco mais difícil. Então, eu tenho que me programar um tempo maior disponível, porque nem sempre eu vou poder contar com meu sobrinho, porque ou ele está ocupado nos estudos dele, ou tem saído, alguma coisa do tipo. Então, eu tenho que me organizar em relação a isso. Aí, o tempo é mais corrido, realmente aquele tem o dia todo que era para cuidar nas atividades de noite para a sala e tirar dúvidas com a professora. Hoje a gente tem que se inventar e ficar assim um pouco meio abandonado de uma certa parte, fazendo em casa mesmo. E É nem sempre isso? com a ajuda de um familiares, porque eles trabalham, eles têm os afazeres dele, mas está dando para me ajeitar. Um pouco difícil, mas está dando certo.
Ótimo. A palavra seria mesmo essa, se reinventar. A gente teve que se reinventar nesse momento, né? Aprender muitas coisas que não sabíamos fazer antes. Dona Lourdes, descreva como está a sua rotina nesse período. A minha rotina, Pro, é cuidar de casa, cuidar dos bichos, como o Luiz Neto falou também, que eu tenho um gato, também tenho um cachorro, cuido dos meus netos, ajudo meus filhos, faço máscara, saio para vender, faço artesanato, saio para vender. E a minha rotina é essa. Eu também comecei a estudar e fazia pouco tempo. A gente se ausentou da escola, ficamos tendo aula online. É isso. Pronto, como a gente pode observar, elas duas são donas de casa e ainda trabalham com artesanato. Dona Luzinete trabalha com delivery de comida regional, né? Elas estão aí se Ah, reinventando também, nesse Pro. tempo, não é isso? Mas eu queria É saber, verdade. especificamente sobre o estudo, como vocês têm se organizado sobre o estudo, o ensino remoto, Dona Luzinete, como a senhora tem se organizado? Pois é, Pro. Eu, eu conto com a ajuda do meu sobrinho. Assim, no começo, eu estava assim, um pouco mais perdida. Mas aí, com o passar do tempo, eu comecei a me adaptar. E hoje, meu sobrinho já viajou, já passou 15 dias fora. Eu me organizei direitinho, fiz minhas tarefas, mandava para a Pro. E a Pro nunca me reclamou assim das minhas tarefas. E também eu fiquei muito feliz, porque eu me descobri que eu estava aprendendo, porque na realidade, até então, minha leitura era muito pouca. E eu comprei o celular, depois que até as crianças já tinham comprado, foi que eu encontrei o celular. E comecei a mexer no Facebook e comecei a entender, ler. Aí eu disse para meu sobrinho, olha, eu estou aprendendo no Facebook, eu acho que minha leitura está desenvolvendo. Aí eu tomei, assim, essa decisão de eu voltar para a sala de aula. E eu estou achando, assim, um máximo. Eu estou, assim, uma autoestima lá em cima, porque o sobrinho diz, assim, para mim, que a minha letra está bonita. E, tia, você está lendo direitinho já, que massa, que bom, estou muito feliz por você. E eu, então, mais feliz ainda, porque eu já posso assim ver as coisas passar na televisão e eu leio tranquilo, aqueles nomes mais difíceis eu não lia, eu estou conseguindo ler no Facebook, abro eu fico lendo e eu comecei esse ano, praticamente esse ano, eu comecei no início do ano, acho que lá para o mês de fevereiro. Então, eu estou achando que eu estou muito evoluída em relação aos meus estudos. Só sinto um pouco de dificuldade em matemática, mas também já estou começando a entender algumas coisinhas de matemática. Que E aí bom, eu não tenho é, fé Dona em Deus que eu Luzinete? vou chegar lá. E Dona Lourdes, me diga aí como é que a senhora está fazendo, se organizando durante o ensino remoto? Como é a sua organização de estudo? É o seguinte, Pro, eu estou me organizando assim, porque no meu tempo que eu estudei muito criança, não tinha muito como estudar, minha mãe era pobre, não podia me dar estudo, comprar material, a gente não tem a chance de estudar no meu tempo, como tem hoje, que o governo hoje paga para os alunos estudar, dá farda, dá material escolar, dá até lanche, até paga para estudar. No meu tempo não tinha isso. Eu estudei até os 10 anos de idade. Com 10 anos de idade eu parei. Aí vim estudar agora no EJA, o ano passado. Aí ficou dificultou a leitura para mim, porque eu não sou muito, não tenho muita vocação assim para celular, como a senhora acabou de ver, eu não mexo muito em celular, não foco muito em celular, então eu para mim ter aula online é difícil para mim. Mas eu tenho uma professora que me ensina, ela me dá aula de banca, porque a minha da escola não está podendo dar aula a gente, mas eu tenho uma professora que ela me dá aula de banca e eu estudo e eu faço o que eu posso, eu me esforço para aprender mais um pouco, porque eu sei que o meu estudo é diferente do de hoje. E eu queria que um dia a gente pudesse voltar lá para a sala de aula, para a gente ter a aula normal com a nossa querida Pro Jaqueline, que a gente ama tanto. A gente vê aí que as dificuldades não limitam, né? Não nos limita, a verdade é isso. A gente, Dona Lourdes, Dona Luzinete, são provas vivas que a gente pode, deve aprender a qualquer momento. E aí, mesmo com todas as dificuldades, elas continuam aí firme e forte nas aulas, fazendo o que pode, da melhor forma, se esforçando. Agora eu quero saber sobre como está o aprendizado. Você sente que aprende mais na escola ou no ensino remoto?
Vocês conseguem acompanhar todas as mensagens e atividades enviadas no grupo? Vamos começar com Dona Luzinete. Como é, Dona Luzinete? A senhora sente que aprende mais na escola ou no ensino remoto? Pro, como é assim, por causa da pandemia, e aí a gente tem que realmente aceitar. Agora, eu gostaria muito que pudesse voltar, Deus desse essa bênção e essa cura para o mundo todo, para a gente poder voltar às nossas atividades. Porque, e nem eu disse à senhora anteriormente, que a gente se inventa sozinho, então lá na sala de aula a gente podia interagir com a com os colegas de sala, e aí eu acredito que é bem mais proveitoso na sala de aula, Pro. Não desmerecendo assim, porque está sendo bom, está servindo muito, mas é por causa, assim, para a gente poder tirar as nossas dúvidas, que são várias. Eu acho que dentro da sala seria bem melhor. Tá certo. E a senhora, Dona Lourdes, a senhora acha que aprende mais na escola ou no ensino remoto? Consegue acompanhar todas as mensagens e atividades que eu envio no grupo para vocês? Consegui acompanhar, até a gente acompanha, né? Só que eu tenho que me deslocar de minha casa para ir para a casa da outra professora para ter aula lá com ela, mas dificulta um pouco, porque ela só pode me dar aula à noite, eu já fico lá estudando, apressada, porque eu tenho que voltar cedo, por causa que é noite, eu vou voltar só, então eu prefiro que fosse no colégio mesmo, a aula que fosse normal, mas infelizmente não pode ser por causa da pandemia, né? Mas dificulta um pouco para mim saindo, me deslocando de minha casa para ir para a casa da outra menina que me dá aula, porque fica um pouco distante e é como eu falei, fica tarde, aí eu tenho que fazer tudo nas peças, tudo nas carreiras, tudo correndo para voltar logo, porque eu tenho medo de voltar. Então, se fosse normal lá na escola, porque tem a senhora, a gente fica com uns amigos, um ali já ensina, outro já ensina, a senhora está ali para a gente tirar dúvida. Às vezes o celular não dá certo para a gente tirar dúvida. É um pouco dificultoso, assim, ter online. Ótimo. A gente, como eu falei já, a gente se reinventou, né? A gente aprendeu um monte de coisa, tanto os professores como vocês, alunos. Agora me diga, me conte, no que foi que o ensino remoto facilitou a vida de vocês? Favoreceu em algum sentido, dona Luzinete? O que foi que favoreceu? O que foi de importante que trouxe para a vida da senhora o ensino remoto? Foi muito proveitoso, porque no começo da pandemia, até hoje, a gente ainda é muito nervoso em relação a isso. Mas lá no começo da pandemia, foi aquele pânico, medonho, eu acho que de todo mundo. Então, a gente ficou impossibilitado de fazer feira, porque eu tinha muito medo de sair para ir para o mercado. E aí, o que é que acontecia? A gente ligava para o supermercado e fazia a feira online. E eu imaginava assim que o pessoal não ia trazer as coisas direitinho, que nem a gente escolhendo, mas graças a Deus nunca tive do que reclamar, não. Aí então eu ligo para o supermercado, para o hortifruta, para a farmácia, e o pessoal vem entregar minhas compras. E aí eu sou muito agradecida, porque se não fosse esse meio aí pela internet, pelos delivery, eu acho que tinha sido assim muito mais difícil a vida da gente. E também a gente foi aprendendo, foi se descobrindo, parte de se cuidar mesmo com álcool em gel, as limpezas, usar máscara. Aí hoje eu já estou um pouco mais, já tenho o hábito, mais, e me sinto mais segura de eu poder sair lá fora. Mas assim, com os cuidados, mantendo os cuidados, mas sempre que eu posso, eu procuro através da internet ver alguma coisa que eu preciso. Final de semana, quero comer um lanche, não posso ir para a rua, sentar no lanchonete tão gostoso, com meus sobrinhos, com minhas irmãs, a gente se reúne aqui em casa, meu sobrinho mais próximo, minha irmã, a gente pede um lanche em casa. Às vezes até o refrigerante, tudo em casa, faz o suco, você vai se ajeitando com o que tem em casa e vai dando tudo certo. E É a isso, senhora, Pro. dona Lourdes? Diga aí o que facilitou. Para mim foi um pouco melhor, sabe por quê, Pro? Porque eu me desdobrei mais, assim, para procurar entrar no celular, ver as coisas, ver os áudios das que a senhora mandava, da minha outra Pro,
Aí eu fui aprendendo mais, foi bom porque eu fui desarnando mais, aprendendo mais, mexer um pouco no celular. E a senhora ontem até me relatou isso, que facilitou a sua vida em questão que Dona Luzinete está dizendo, o acesso às coisas. Como foi isso? Aham, foi. Porque também a gente, quando a gente queria, a gente ia lá no mercado, aí só era lá, chegar lá, pegar a cestinha e fazer as suas compras. Hoje a gente pode pedir online, pode fazer de sua casa. Pede à distância e eles vêm, entregam, porque precisa de da farmácia, de um remédio, liga para a farmácia, eles vêm entregar a domicílio. Foi ótimo, ajudou bastante também. Exatamente, mas sabemos que nem tudo foi fácil nesse período, né? Comente quais Exato. foram os principais desafios que tiveram. Pode ser desde o acesso à tecnologia até como conciliar com as outras obrigações. O que foi de dificuldade que vocês tiveram? Por exemplo, conciliar a escola com as outras obrigações que vocês têm em casa. Me comentem aí, dona Lucinete. É isso que eu acho também. Conciliar a, a escola e os afazeres do dia a dia e realmente ficou um pouco mais cheio, vamos dizer assim, o dia, porque a gente estando o dia todo disponível para fazer as coisas, aí a gente tem um tempo à noite para ir para a escola, e agora a gente tem que cuidar de casa, cuidar do meu sobrinho no caso, cuidar dos meus animais e fazer as minhas comidas para mim sair vendendo, que é uma renda aí, que eu perdi minha renda, vamos dizer assim. Aí então a gente tem que se reinventar, porque eu noto que as coisas aumentaram muito. Então, o que a gente compra no mês anterior, nesse mês agora já não vai dar mais. A gente vê que está apertando, é a água aumentando, é a luz, é o botijão, R$ 100 praticamente um botijão. Então, a gente tem que, de alguma forma, se movimentar, porque o salário mínimo está sendo assim, muito apertado mesmo. E vem os remédios, e vem uma outras coisas. Então, passou a semana, ganhou R$ 80, R$ 100, ou que isso até seja menos, já é uma benção nos dias de hoje. Exatamente. E para a senhora, dona Lourdes, quais foram os principais desafios que a senhora teve, que está tendo, se ainda está tendo? Quais foram esses desafios? Assim, é porque amanhecia o dia, quando tinha aula normal na escola, amanhecia o dia, eu ia cuidar das minhas obrigações de dona de casa, né? Ficava tranquila, porque eu ficava fazendo tudo sossegado, porque eu sabia que a minha aula só ia ser à noite. Então, eu estava tranquila durante o dia, cuidando das minhas outras obrigações, das minhas atividades. Mas como agora tem que estar correndo para fazer por celular, então eu tenho que a, agilizar as coisas rápido em casa, porque a outra pró que me dá aula, ela às vezes liga para mim de tarde, aí fala, vem agora para me dar a sua aula logo, porque mais tarde eu vou ter outros alunos, aí não pode, aí já dificulta, a gente já fica meio atarefada, porque já está fora do padrão, já está fora do horário. E quando a gente estuda na sala de aula, a gente tem o horário certinho, normal, de todos os dias. E quando é online, tem que estar correndo, é quando dá certo, que é a propósito da aula. É um desafio muito grande para todos nós, né? O ensino remoto, ele trouxe também esses desafios que a gente precisa enfrentar, de acesso à informação, o desafio do acompanhamento, a falta de contato direto com o professor, a falta de interação com os colegas em sala, mas isso não nos impede, e vocês são prova viva disso, que não nos impede de aprender. É tanto que Dona Luzinete já está lendo com 3 meses, Dona Luz também lê muito bem. Então, a gente está vendo que pode ser feito dessa forma. Também, como professora, eu aguardo que eu tenho assim um desejo enorme que a gente volte para a sala de aula para esse contato com vocês. Agora, para finalizar a nossa conversa, conte aí, se você pudesse voltar amanhã para a escola, qual seria a primeira coisa que você faria, dona Luzinete? Pro, eu ia agradecer muito a Deus por ele nos ter dado esse momento de glória, da gente poder se interagir uns com os outros. Eu ia chegar assim na minha sala de aula super feliz, dando um abraço em todos os meus colegas lá da sala, que por sinal eu não conheço, alguns mais próximos, e eu poder chegar assim até os professores, de modo em geral, abraçar todo mundo e dizer assim, seja bem-vindo, nós estamos juntos. Se eu pudesse, eu ia dar flores à professora, um abraço,
e dizer, ô professora, até que enfim, passou tudo. E agora vai ser só na bênção de Deus, vida que segue para nós todos. E dona Lourdes, diga aí, qual seria a primeira coisa que a senhora faria se a senhora voltasse amanhã para a sala de aula? A primeira coisa que eu faria, Pro, era lavar minha farda, passar o ferro, botar uma amaciante para ela ficar bem cheirosa e fofinha, para quando fosse 7 horas da noite eu colocar minha farda e toda bonitona, toda cheia de vida para a sala de aula, ver a minha linda professora, meus amigos de sala de aula e botar meu álcool gel na bolsa, minha máscara no rosto e que Deus me abençoasse, que a gente ia atravessar aquela barca e ia dar tudo certo em nome de Jesus. Então, muito obrigada por participarem do segundo episódio do Santa Escuta. Foi muito legal conhecer um pouquinho sobre a rotina de vocês e entender mais sobre os desafios desse momento. Se cuidem, usem máscara e álcool em gel, para que em breve estejamos todos juntos, vacinados e seguros na escola. Tchau! Santa Escuta. Bota fé?